Bem-vindos ao 20º episódio do podcast Beethoven no Boteco. No episódio de hoje vamos falar do som dos anos 80. Eu sou Leandro Coelho, sou compositor, arranjador e orquestrador. Eu sou Daniel Stunges, músico e dono do Electro Studio. Os tópicos de hoje são o som dos anos 80, os filmes e as músicas dos anos 80. Na década de 80, teve muita coisa, mas muita novidade mesmo na parte sonora. Então, nós escolhemos alguns assuntos que foram interessantes e essenciais. Então, indo para o primeiro tópico, o som dos anos 80. Os anos 80, eu acho que eles foram bastante marcados pela mudança da tecnologia do áudio, pelo avanço da tecnologia do áudio, e como essas novidades foram usadas assim de forma abusiva até. Por isso, é uma década em que se é conhecido por excessos de tudo, assim, estético, né, das roupas, mas também no áudio por causa disso, né, que eu comentei. Algumas coisas como os reverbs digitais, samples, baterias eletrônicas. Queria começar falando um pouco sobre isso. O som da bateria eletrônica é algo que pegou bastante nos anos 80, a gente ouviu bastante em discos do Michael Jackson, do Prince também, Madonna, é tudo do pop, né? Pop, hip hop também, a bateria da Roland, a 808, que é muito usada até hoje, ficou bastante marcada nessa época. É engraçado que bateristas, eu já vi bateristas de estúdio que trabalharam bastante nos anos 80, que eles estavam com medo de começar a perder o trabalho por causa disso. Começaram até a perder um pouco. Eu vi uma vez, agora não lembro quem que era o baterista, era algum desses caras bem famosos, em que ele começou a aprender a programar essas baterias, porque não era tão fácil. É o que está acontecendo mais ou menos hoje, né? Tem muita gente com medo de perder o emprego por causa da inteligência artificial, né? Então tem uma galera já estudando. Sim, e por mais que tenham usado muita bateria eletrônica, continua a bateria acústica, né? Até hoje você tem bastante disso, mesmo com a tecnologia de hoje, ou colocando tudo no grid, você ainda tem muito baterista de verdade. Tem coisas que são legais com a bateria eletrônica e tem coisas que são legais com a bateria acústica, acho que depende do estilo. Eu concordo. Tem muita coisa de música eletrônica que é bem interessante, tipo Kraftwerk, coisas mais experimentais eu acho legal, mas no pop também, né? Vai depender muito do som e da estética, né? Você busca. Tudo depende da estética mesmo que você procura, o que você quer passar artisticamente, tem tudo a ver a bateria dependendo do caso. Tinha uma banda japonesa antiga que chamava The Yellow Magic Orchestra, que eles misturavam a bateria eletrônica com a bateria acústica. E às vezes também era só bateria eletrônica e era muito legal. Mas teve essa explosão realmente nos anos 80. É engraçado também, uma coisa que pega muito dessa época é o som de caixa. Aquele som de caixa com reverb, né? Caixa com gate e aquele reverb gigantesco. O famoso chamado gate de reverb, né? Isso mesmo. Explicar o gate para quem não conhece. Você tem imagina um som de caixa, você coloca um microfone gravando a caixa da bateria. Só que nisso você tem o baterista tocando. A bateria são vários instrumentos, na verdade, né? Você tem a caixa, tem o bumbo, tem os pratos, o chimbal. E por mais que você vire e coloque perto o microfone na caixa, vai vazar um pouco do resto também. O gate, como seria em português, portão, ele serve para você exatamente como um portão a partir de certo volume, digamos assim. Então, os sons mais baixos, que são aqueles vazamentos, eles desaparecem, fica silêncio. A partir de tal volume, ele abre o portão e você ouve o som. Então, quando a gente fala de uma caixa com gate, com reverb, é disso, né? Que não tem som nenhum, de repente, quando bate caixa, pum! Vem, e aí o cara coloca ainda aquele reverb gigantesco, né? Que você ouve muito, sei lá, Scorpions, por exemplo, Rock You Like a Hurricane, tem bem esse som de caixa. E é legal a gente falar como esse efeito foi descoberto, porque muita coisa no áudio foram descobertos sem querer, na tentativa e erro. E muitas vezes exagerando em algumas coisas, assim, acabaram ficando legais. Então, esse efeito que o Daniel tá falando, ele foi descoberto na gravação do álbum do Peter Gabriel, através de um microfone que estava sendo utilizado como talkback
Ele estava comprimido e com gate e captou a bateria tocada por Phil Collins. Então, sem querer, acabaram descobrindo um efeito novo. E eu já vi tanta história dessas de microfone de talkback que acabou sendo usado na gravação, porque sem querer saiu um som muito legal. Ó, igual tem uma, ó, dos anos 80, não é com microfone de talkback, mas, enfim, é um disco que eu já ia comentar aqui. O Brothers in Arms do Dire Straits. Tem aquele som de guitarra animal em Money for Nothing. Quando o engenheiro de som do disco ou o produtor, não lembro, ele ia começar a acertar os microfones da guitarra, alguém na técnica falou, não mexe em nada, deixa assim. Eles tinham feito, acho que a sessão na noite anterior e largaram os microfones lá. Então tinha um microfone apontado para baixo, outro mais ou menos pro alto-falante, outro sei lá para onde. E ficou bom assim. Acaba tendo uns cancelamentos de fase. Se você ouvir, mesmo a guitarra, ela soa alguma coisa, tá com uma fase meio estranha, mas ficou sensacional. Ficou algo diferente. Ficou diferente, ficou único e ninguém consegue reproduzir aquele som. Olha só que legal, cara. É isso que é legal do áudio, né? Você vai descobrindo as coisas. Quem conhece a música In the Air Tonight, de Phil Collins, vai perceber que na caixa, na bateria, tem esse efeito que nós estamos conversando. Esse é um som de bateria icônico. Todo mundo fala sobre esse som. Se você quer estudar áudio e se interessa, ouça essa música mesmo. E também na música Let's Dance, de David Bowie, também tem esse efeito. Uhum. Eu acho que o disco Brothers in Arms do Dire Straits é outro que você tem que ouvir. Até a Money for Nothing mesmo, né? Até pela introdução dela, que é um negócio bem cinemático, que vai como se estivesse chegando perto do que está acontecendo, né? Você tem que ouvir para entender. Você tem que ouvir para entender. Exatamente, e essa introdução do Money for Nothing, do Dire Straits, é incrível, né? Eu acho que até pra época, né? Foi novidade e até hoje eu nunca vi nada parecido. Tão bem feito assim, também não. Aproveitando que eu ia falar desse disco, já comentando sobre ele foi um dos primeiros discos feito com gravação digital. Isso, o digital foi muito importante também na década de 80. Sim, foi quando começou a aparecer a gravação digital, né, pela primeira vez. Até então, até os anos 70, o início dos anos 80, bom, por boa parte dos anos 80, era feita a gravação com a fita analógica. Só que o que acontece, o Mark Knopfler, o vocalista e guitarrista do Dire Straits, ele não gostava da coloração que a fita dá, que hoje todo mundo quer ter. Hoje em dia todo mundo quer ter coloração no som e na época ele não gostava. Mas sabe por que todo mundo quer ter? É porque o digital, ele é muito frio, ele capta exatamente aquele que é o som. É um som muito limpo, né? O som digital é muito claro, muito limpo. Muito limpo, então ele não tem saturação, ele não tem os harmônicos que você tinha dessas gravações mais antigas, né? Dos anos 70, dos anos 80... que vem desde a fita, né, até passando pelo equipamento analógico em si, válvulas e tudo mais. Então fica um som frio, sem graça, quando você grava no digital. Por isso a gente usa tanta saturação, quer passar por equipamento analógico. Que é pra trazer cor pro som, né? Porque naquela época você brigava pra não ter essa coloração, porque vinha coloração até demais, acumulando as coisas. Aí era isso que incomodava o Mark Knopfler. Então eles usaram um gravador novo na época, que era um Sony PCM 3324, que fazia essa gravação digital em 16 bits, em 44.1 kHz ou 48 kHz. Na época, acho que para hoje valeria tipo $500 mil uma dessa. Eu até pesquisei aqui na Reverb, eu vi para vender uma por R$1.600, não vale nada hoje em dia, porque você usa umas fitas digitais que já não existe mais, então meio que não serve para nada, virou lixo mesmo. Então, eles gravaram esse disco num estúdio do George Martin, que ficava em uma ilha, acho que era Montserrat o nome do lugar. Aquela ilha que teve um furacão e destruiu todo o estúdio. Isso, teve um furacão, deixou tudo úmido dentro do estúdio e estragou todo o equipamento. Tinha uma mesa Nive feita especificamente pro George Martin, era um estúdio incrível, né? The Police gravou lá, Rolling Stones, muita gente. Mas enfim, eles gravaram assim no digital. Só que quando eles foram mixar, eles colocaram numa mesa SSL, só que com módulos
de Neve, acho que 1073, para dar uma coloração de analógico, porque senão ia ficar muito chato o som. Então, fizeram no digital, mas já teve que colocar um pouco de coloração do analógico, senão ia ficar meio estranho mesmo, fica meio fraco. Então, nesse caso, eles misturaram o analógico com o digital. Sim. Ficou meio que híbrido. Já era híbrido, Mas enfim, esse disco tem um som absurdo, assim, é muito bom o som do disco. É por isso que Dire Straits era a banda que era, né? Com aquele som ímpar, né? Que ninguém conseguia copiar. Muito bom. Não, ainda coincidiu com o lançamento do CD como mídia. Então, todas as lojas, todo mundo usava isso como exemplo de som de CD. Foi o timing certo ali. Foi o timing certo. Acho que foi o primeiro CD a vender mais de 1 milhão de cópias. Foi uma época de mudanças mesmo. Eu acho que os anos 80 foi meio que uma ponte para os anos 2000. E os anos 90 e a década de 90 foi meio que uma variação dos anos 80. Explica um pouco mais para mim sobre isso. Como você mesmo disse, a década de 80 foi uma década de muita coisa nova, de explosão de coisas novas, né? E a década de 90 não foi igual a de 80, não teve tantas coisas novas. Certo. Se a gente parar para pensar, a década de 90 teve coisas novas, mas não foi tanto quanto a década de 80. Então, o que estava vindo da década de 80 foi meio que uma variação na década de 90, foi um plus ali, algumas coisas a mais. Na música, né? Isso, na música, no áudio. Sim, então eu também acho. Os anos 90 teve muita coisa incrível assim na música. Acho que o começo dos anos 90 foi a melhor época do rock. Só coisa boa, uns discos com sons sensacionais, incríveis, mas se você for ver, realmente não tem tanta coisa nova de tecnologia como teve nos anos 80. A vantagem é que você já sabia que tudo que você usa demais fica um inferno, fica horrível. Então eles já usavam de forma, assim, com mais bom gosto, sem exagerar. Então você tinha uns discos com sons absurdos, né? Tipo Black Album, ou Nevermind do Nirvana e tantos outros. Que vai mudando a indústria, vai mudando a tecnologia, muda o mundo, muda a música, não tem como. É que eu não quero nem começar a falar dos anos 2000, senão eu vou ficar 2 horas aqui e boa parte disso vai ser reclamação. No começo dos anos 2000 teve muita coisa boa também. Mas depois vai ficando difícil. Depois vai ficando meio difícil mesmo. Não tem como falar de anos 80 também sem falar de Ed Van Halen, o último cara que fez uma grande revolução na guitarra. O primeiro disco do Van Halen é do final dos anos 70, mas o som dele, a influência dele, você vê pelos anos 80. 9 em cada 10 guitarristas tentavam imitar ele. É uma sonoridade absurda, você tem que ouvir para entender. Ouçam Eruption, do Van Halen, que você vai entender justamente esse som, que você vai ver que todo mundo copiou. Tentou copiar no som e na forma de tocar. O Ed Van Halen estudou uma época piano erudito, né? Acredito que muita coisa da guitarra ali veio do piano também. Mas tanto que ele tocava teclado, né? Do Van Halen. Do 1984 pra frente, ele tocou cada vez mais teclado. O Ed Van Halen foi o ícone da guitarra dos anos 80. Tanto que o Michael Jackson chamou ele, né? Pra tocar no Thriller. Tem o solo lá de... qual é a música? Beat It. Tem muita gente que conhece a música, mas não sabe que o Ed Van Halen, quem gravou o solo de guitarra. Que gravou de graça ainda. Ele nem pediu nada, gravou de graça. Caso alguém não saiba, esse é o disco mais vendido de todos os tempos. Thriller do Michael Jackson. Mais anos 80 que isso não tem. Exatamente. Mais anos 80 que esse disco do Michael Jackson não existe. Esse e o Bad são os principais, assim, de sonoridade dos anos 80. Junta esses dois, você já sabe como é. Mas o Bad é muito interessante porque tem muito uso de sintetizador, até mais, né? Que não. O Michael Jackson estava sempre usando tudo que era novidade, tudo que surgia, ele usava. Isso que era legal do Michael Jackson, né? Ele tinha uma cabeça aberta, era tipo, ele parecia um produtor.
E os anos 80 foi uma explosão de aumento no uso de sintetizadores e outros gêneros eletrônicos. E vários deles foram desenvolvidos e também criados subgêneros, incluindo electro, techno, house e eurodance. E nessa época, os discos, utilizando apenas instrumentos eletrônicos, tornaram-se cada vez mais populares, influenciados pela música dos pioneiros do rock eletrônico dos anos 70, como Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream e Kraftwerk. O Daniel que curte Kraftwerk, né? O famoso krautrock. Curto. Tangerine Dream também. Tudo que é krautrock eu acho legal. É som de alemão louco fazendo experimentos. E os sintetizadores, eles passaram a ser instrumentos musicais dominantes da música pop no início dos anos 80. O termo synthwave é um gênero de música eletrônica que se baseia na música associada a trilhas sonoras de filmes de ação, ficção científica e terror dos anos 80. E também tiveram influência dos videogames. E recentemente, esse tipo de som ganhou maior popularidade após ser destaque na trilha sonora da série Stranger Things da Netflix. E esse gênero foi influenciado também por outros gêneros de música eletrônica como dance e house. É instrumental e com andamentos entre 80 e 118 BPM. E o synthwave também pode ser conhecido por outrun, que é usado para se referir à estética retrô dos anos 80. Esse termo, ele vem do jogo de corrida de 1986 com o mesmo nome, OutRun, que tem a trilha sonora e estética dos anos 80 e possui elementos clichês no som, como a bateria eletrônica, o reverb fechado, linhas de baixo e leads de sintetizador analógico. Olha só que legal. E para a gente finalizar esse tópico, um exemplo atual é a canção Blinding Lights do artista The Weeknd, que é um tipo de uma influência do synthwave. Tem bastante coisa que eu ouço nova de música pop que lembra assim muito esteticamente anos 80. Claramente quiseram ir para aquela pegada assim. Aí eu acho legal pegar a inspiração do passado para criar algo novo, misturar, sabe? E agora o próximo tópico, os filmes e as músicas dos anos 80. Cada um escolheu alguns filmes para falar sobre alguma música ou algo relacionado ao filme e à música dos anos 80. Eu vou começar com um filme que eu gosto muito e que marcou muito a minha infância, que é A História Sem Fim, de 1984. Esse filme é uma adaptação cinematográfica baseada no livro de 1979, A História Sem Fim, do escritor alemão Michael Ende. A trilha foi composta por Klaus Doldinger, músico integrante da banda de jazz alemã chamada Passport, e a música tema, que possui letra, foi composta por George Moroder e a letra escrita por Kate Forsyth e interpretada por Lima e Betty Anderson. Nas composições da trilha contém teclados, sintetizadores, guitarra, coro e instrumentos orquestrais. A música tema foi lançada como single em 1984 com o mesmo nome, The Neverending Story, e alcançou a 4ª posição na parada do Reino Unido e ficou na 17ª posição da Billboard. Esse estilo de música, ele foi chamado na época, foi considerado techno-pop. O George Moroder, ele ficou responsável pelos sons e composições eletrônicas e pelas músicas de caráter melancólico do filme. Ele foi um músico muito importante para o cenário e a música eletrônica
utilizada em Hollywood nos anos 80. Ele é compositor e produtor musical italiano, ganhou o apelido de o pai da discoteca, e pesquisando sobre ele, eu descobri que ele foi o pioneiro da Eurodisco e da música eletrônica dance. Então o trabalho que ele fez e faz com sintetizadores teve uma grande influência em vários gêneros musicais, como o synth pop, o new wave, o house e o techno. Ele produziu singles da Donna Summer também. E ele é o fundador do estúdio Musicland em Munique, utilizado por muitos artistas e bandas de renome como Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen e Elton John. Eu conheço. Eu não sabia que ele fundou esse estúdio. É bem famoso. E ele trabalhou nas trilhas dos filmes O Expresso da Meia-Noite, Gigolô Americano, Scarface, e escreveu alguns temas para o filme Superman 3, e trabalhou com muitos artistas como David Bowie, Kylie Minogue, Bonnie Tyler, Janet Jackson, Blondie e vários outros. George Moroder ganhou 3 Oscars: melhor trilha sonora original por Expresso da Meia-Noite, de 1978, melhor canção por Flashdance, What a Feeling, do filme Flashdance, de 1983, e melhor canção por Take My Breath Away, de Top Gun, de 1986. A outra parte da trilha sonora, ela é orquestral e mais tradicional, e foi composta pelo músico alemão Klaus Doldinger, que escreveu as músicas orquestrais de caráter mais feliz e aventureiro, que é meio que o contraste das músicas compostas por George Moroder. Klaus Doldinger é saxofonista e músico de jazz. Ele nasceu em Berlim e estudou no Conservatório de Düsseldorf em 1947. Estudou piano e depois clarinete. Ele recebeu o Bavarian Film Awards de 1997. Ele lançou um livro que é uma autobiografia chamado de Made in Germany, Mein Leben für die Musik, que quer dizer Minha Vida pela Música. Quem conhece o filme sabe que a trilha sonora da História Sem Fim tem seus altos e baixos, seguindo a trama da história, é claro. E quem assistiu sabe, né, tudo o que Bastian passou. A cena mais triste, na minha opinião, é a de Atreio e o seu cavalo Artax no Pântano da Tristeza. Lógico, né? Traumatizou todo mundo essa cena. Estragou a infância de muita gente. Traumatizou. É a única coisa que eu mais lembro do filme também. Eu adorava esse filme. Eu assisti 1 milhão de vezes quando era criança. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas toda vez que eu via passando na TV, eu assistia de novo. Eu adorava. Eu não sabia que o George Moroder tinha feito a trilha. Aliás, falando sobre ele, para quem gosta de Daft Punk, o disco Random Access Memories tem uma faixa chamada George by Moroder. Tem o George Moroder meio contando a história dele, assim, aí entra uma música, ouçam aí, é legal. Bom, eu não tenho tantas informações quanto você sobre o meu filme, mas vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre Footloose. Footloose de 1984, com Kevin Bacon como protagonista. Queria comentar porque esse é um dos filmes mais anos 80 que alguém pode assistir na vida. Tudo nele, né? Essa coisa de filme sobre jovens, sobre adolescentes, a música do filme, e a música tema também, né? Que se chama Footloose, do Kenny Loggins. Putz, extremamente anos 80 isso. Com certeza, cara. O próximo filme é Um Tira da Pesada, de 1984. O filme levou o Grammy de melhor trilha em 1986, teve 3 singles no top 10 da Billboard Hot 100. Um deles foi a trilha instrumental Axel Foley, composta e interpretada por Harold Faltermeyer,
e a canção de Glenn Frey chamada The Heat Is On. Nossa, muito famosa. A trilha sonora foi composta por Harold Faltermeyer, que é músico, compositor e produtor musical alemão. Ficou conhecido por compor o tema Axel Foley para o filme Um Tira da Pesada, e ele compôs também a trilha sonora para o filme Top Gun e a música tema, que é a famosa música Top Gun Anthem. Ele ganhou 2 prêmios Grammy, o primeiro em 1986, de melhor álbum de trilha sonora original do filme Um Tira da Pesada, e o segundo em 1987, de melhor performance instrumental com o guitarrista Steven Stevens para a música Top Gun Anthem. Tocou no filme novo também do Top Gun. Isso, esse tema toca no Top Gun Maverick. E o Harold, ele estudou trompete e piano na Universidade de Música e Artes Cênicas de Munique. Ele trabalhou em estúdios de gravação também e tornou-se engenheiro de grandes projetos de música clássica para o selo Deutsche Grammophon. Então, já dá para saber aí o porquê que o cara é bom. Ele só trabalhou para a Deutsche Grammophon, que é um dos maiores selos de música clássica da Alemanha. E sobre o tema Axel Foley, ele gravou a melodia usando 5 instrumentos. Um Roland Jupiter 8 para a linha melódica, um sintetizador modular Moog 15, utilizado para fazer a linha do baixo, um Roland JX3P com timbres de metais, um Yamaha DX7 que foi utilizado para o som de marimba e uma Lindrum para a programação da bateria. Em 2022, ele publicou sua autobiografia no formato de e-book chamado Onde Está a Orquestra? Minha História. Queria falar um pouquinho sobre De Volta para o Futuro, de 1985, dirigido pelo Robert Zemeckis. Um dos melhores filmes, digamos, pop de todos os tempos, na minha opinião, muito bem feito. Eu acho que legal também desse filme, é por se tratar de viagem no tempo, ele volta, né, para os anos 50, então acho que isso evidencia ainda mais a diferença dos anos 80, que é quando se passa o presente dele, quando foi feito mesmo, com a década de 50, então fica mais evidente tudo da geração dos anos 80 e 2 cenas, assim, que são bem legais. Logo no começo, quando o Marty pega aquela guitarra, e aquela caixa de som gigantesca, e toca, explode tudo, no primeiro bem no início, tipo a introdução do filme. Porque a guitarra, tudo mais, isso é muito anos 80, todo esse exagero que explode tudo, também a cara dos anos 80, de levar tudo aos limites, assim, e até o 11, né? E a outra é essa cena aqui, é do baile, em que ele toca Chuck Berry, o Marty pega a guitarra, toca Chuck Berry, né, Johnny B. Good, e aí ele se empolga e começa no final fazer um solo e começa a tocar igual o Ed Van Halen, que é o símbolo da guitarra dos anos 80. 2 pioneiros da guitarra do rock. Até que ele fala no final, vocês podem não ter gostado, mas seus filhos vão adorar isso. Essa foi a melhor cena, cara, inesquecível. E agora o filme Rocky 4, de 1985. Foi dirigido por Sylvester Stallone. A trilha sonora do Rocky 4, ela foi composta pelo músico Vince DiCola, que é um compositor, tecladista e arranjador americano. Ele compôs as músicas para a animação de Transformers, o filme de 1986. Ele também ajudou a ampliar o uso de sequenciadores em gravações de trilha sonora e foi um dos pioneiros a explorar as técnicas de sequenciamento em computadores. O Rocky 4 é o único filme da série que não teve a música composta por Bill Conti, que escreveu as músicas de Rocky 1, 2, 3, Rocky 5 e Rocky Balboa. Parece que na época ele estava ocupado trabalhando na trilha sonora do filme Karate Kid. E sobre a trilha sonora, a música instrumental chamada War Fanfare, que tem uma pegada eletrônica com um arranjo grandioso, como se fosse o som da orquestra, mas nos sintetizadores. E a música Training Montage, que tem uma pegada parecida com essa anterior, mas com timbres de guitarra, sintetizadores, percussão
Ela é um pouco mais leve, mas passa a sensação de treino, assim como o Rock estivesse treinando mesmo. E na época, os críticos não gostaram do uso de música eletrônica na trilha sonora de Rock 4. É que acho que tem a ver com o vilão também. Ser um negócio mais frio, ser mais frio. Outra coisa nesse filme, só falando rapidinho, que é muito anos 80, é o tema da Guerra Fria, né? Estados Unidos versus Rússia, o vilão, o russo malvado. É total anos 80 isso. Sim, e tiveram outros compositores que também foram importantes e contribuíram para o som dos filmes da década de 80, como por exemplo o John Carpenter, que é diretor e compositor dos filmes Fuga de Nova York, de 1981, e Halloween, de 1978, e o Vangelis, que escreveu a música de Blade Runner, O Caçador de Androides, de 1982. Quero falar de um filme aqui que não foi feito nos anos 80, foi feito em 2015, se chama Kung Fury. É um Kung Fury, tipo de Kung Fu, só que Kung Fury. Cara, é um filme, se não me engano, sueco. Ele foi feito usando crowdfunding. E a ideia foi fazer um filme totalmente estilo anos 80, um filme meio que artes marciais, meio comédia. Ele pega todos os exageros dos anos 80, dos filmes todos, assim, e condensa nesse filme. Tudo, a música, tudo. Inclusive na música tem a música tema, assim, do filme cantada pelo David Hasselhoff, um ícone dos anos 80 também. Ele tem o clipe também, que é extremamente engraçado. Acho que não tem nome em português, Kung Fury. Se você procurar aí, você encontra fácil pra assistir, inclusive o clipe. Assisti uma vez só, não lembro agora dos detalhes, mas o cara acho que é tipo um policial que luta Kung Fu. Ele volta, acho que Hitler vem pro futuro e ele tem que matar Hitler, é um negócio assim. Cara, que viagem isso, meu. Caraca, meu. Aí tem hacker com aqueles computadores dos anos 80, assim, é muito bom. Então vamos fechar o tópico e também vamos fechar esse episódio do podcast com chave de ouro Kung Fury. E esse foi mais um episódio de Beethoven no Boteco. Muito obrigado por nos ouvirem e até uma próxima.